Mas para quem está em GP, sabe que a gente está falando de ser um crente de verdade, né? E tem um meme na internet, que não sei se vocês viram um senhorzinho falando assim: eu já fiz de tudo, mas pensa uma coisa difícil é ser crente, né? Não pode isso, não pode aquilo. E eu morro de dar risada com aquele senhorzinho assim, porque ele fala: já fiz de tudo, mas troço difícil é ser crente, né? E tem gente que fala assim, né? Negócio difícil é ser um crente de verdade, mas não devia ser. Devia ser algo natural e simples para aqueles que já conheceram o sobrenatural de Deus. E hoje nós vamos falar sobre ser uma pessoa íntegra. E o tema da minha mensagem é o caminho da integridade. Sabe, para quem esteve no GP, compartilhou, fez discipulado, viveu tudo isso, e talvez a mensagem ela não seja muito para agradar o nosso ego. Então, antes de você se sentir incomodado, eu também já me senti incomodado. Amém, gente? Então vamos ficar incomodados todo mundo junto, né? A gente vai compartilhar aqui, no final a gente chora, ora, entrega a Deus e se torna uma pessoa mais íntegra, amém? Então tá bom, coisa difícil, como diz o homenzinho lá, é ser íntegro, né? Mas Paulo, em Filipenses 4:8, ele diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Irmãos, Paulo está falando assim, ó, pense nessas coisas, porque se você não pensar, não tem como ser uma pessoa íntegra. Se você não pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor a Deus, não tem como viver uma pessoa íntegra, não tem como ser íntegro, irmãos. E o caminho da integridade, ele começa conhecendo a Deus. Não tem como ser uma pessoa íntegra, verdadeiramente íntegro, sem conhecer a Deus. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Jesus, em João 17:3, ele está fazendo uma oração, se chama a oração de intercessão de Jesus. Ele está intercedendo para que a gente entenda que a gente faz parte com Ele e com Deus Pai, que nessa vida, a partir do momento que nós confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, já não há mais uma separação. Você já não é mais um indivíduo, agora você é parte do reino de Deus. Você está no corpo de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, amém, irmãos? E nessa oração, Jesus, ele fala assim, ó: esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Talvez para muitas pessoas seja uma pequena mensagem, mas ela é tão profunda, irmãos. Porque a partir do momento que nós conhecemos o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou para nos salvar do pecado, e agora nós fazemos parte, nós começamos a ter uma vida que é possível ter integridade. Não existe verdadeira integridade sem conhecer a Deus. Coloque isso na tua cabeça de uma vez por todas. A integridade nasce em um coração transformado pela presença do Senhor, irmãos. É na presença que o Senhor vai nos transformando. Eu gosto muito de perguntas de pessoas que estão com sede e com fome de Jesus, irmãos. Eu recebo muitas perguntas. E tem duas que me chamou a atenção. Uma esses dias me mandou assim, ó: é gente que está com fome, gente. É gente que está buscando a presença. É gente que está lendo a Bíblia, que está olhando os detalhes, os pontos, as vírgulas, está anotando. Se você não faz isso, eu quero te aconselhar, comece a fazer isso, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez crente completo. Vamos chamar de crente completo? Vamos. Talvez você já leu a Bíblia várias vezes e acha que não tem mais nada de interessante lá. Isso é a maior mentira do diabo. A Bíblia é a revelação do coração de Jesus diariamente, irmãos. Você pode ler 1000 vezes, mas tem um momento que vai falar com você. Tem um momento que ela vai revelar algo para o teu coração, e o teu coração vai se encher de alegria, vai trazer força, vai trazer esperança, vai colocar a tua vida no caminho reto. Então, se você não lê a Bíblia diariamente, porque acha que já leu, já conhece tudo, e já tudo foi revelado, está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Começa a ler a Bíblia buscando coisas novas. Talvez, nessa manhã, o teu coração tenha que se voltar para um coração de criança e começar a olhar as pequenas coisas, porque a Bíblia diz que se você não tiver um coração como o de uma criança, você não entrará no reino de Deus. Sabe?
criança não atravessa a rua correndo, pega na mão do pai. E a gente tem que voltar para a essência de andar de mão dada com Deus. Andar com Deus a todo tempo, amém? E eu recebi uma pergunta assim esses dias, de gente com fome. E você pode rir, mas é gente com fome de verdade. Fome e sede de Jesus. Perguntou assim, viu? Esse véu que foi rasgado quando Jesus foi crucificado, estava onde? Estava no almoxerifado? Gente, sabe o que é isso? É gente que quer saber o que simboliza, o que estava nos separando, onde estava esse símbolo, o que estava marcando essa separação, essa distância que nós tínhamos de Deus, porque o véu foi rasgado, agora todos nós temos acesso a Cristo Jesus, amém? E nós podemos acessar isso diariamente. Isso enche meu coração de alegria, porque é claro que existe pessoas, dentro da igreja com fome e com sede de Jesus. Recebi uma pergunta assim também, num dia que Jesus estava indo, sendo chicoteado, tinha um menino que arrancaram o lençol e saiu correndo pelado. Quem era o menino? Você leu isso já? Quem já leu isso lá? Gente, era só um menino. Mostra, eu e o Marco André nós estávamos conversando, pode ser João Marcos, né, que foi que escreveu o livro. Alguns dizem que foi, mas dizem, não tem nada na Bíblia. Mas, gente, você está entendendo o que eu estou falando? É nos detalhes. São coisas simples, que os nossos olhos deixam de contemplar a palavra, talvez não tenham uma resposta certa, mas quer saber tudo o que estava acontecendo, quer saber quem era aquele menino que estava com o lençol seguindo Jesus, quando ele estava sendo chicoteado. Eu vejo que isso está gerando fome e sede, e é desta forma, gente, é desta forma, que a nossa integridade começa a ser mudada. Tem um livro, que eu li, foi o segundo livro que eu li na minha conversão. Mesmo que o pastor ele tenha se perdido, todas as coisas que são geradas em Deus, elas são verdadeiras para nós, amém? E o livro é Talmidim, o azul, e é do Ed René. E ele fala assim que, é um devocional, ele fala assim que o nosso desejo por Jesus, ele deve ser tão grande, de andar tão perto de Jesus, que a poeira da sandália dele suje os nossos pés, irmãos. É a única forma de nós termos uma integridade verdadeira diante de um mundo tão deturpado. É andar tão perto de Jesus, que a poeira da sandália dele suje os nossos pés. Isso demonstra fome e sede. A Bíblia nos ensina isso, irmãos, a não buscar várias coisas por aí. Mateus 6,33 diz assim, busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, irmãos, nessa manhã Deus está falando para nós, confie, que todas as coisas serão acrescentadas, irmãos. Você não precisa de uma estratégia humana, você não precisa dar jeitinho nas coisas, você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa ser falso. Você pode só ser verdadeiro em Cristo Jesus e confiar nele, que todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que Deus tem para mim e para você, lhe será dado, irmãos. Sabe, quem conhece a Deus ama a verdade. Quem conhece a Deus foge do pecado. Quem conhece a Deus vive com temor. Busca agradar a Deus em tudo, irmãos. A.W. Tozer diz assim, o maior inimigo da vida espiritual superficial é o conhecimento verdadeiro de Deus. Presta atenção, irmãos. Tozer está nos dando aqui algo muito incrível. A nossa superficialidade tem um inimigo. Tem um nome também. Quem que é? A presença de Deus. Toda pessoa que é superficial, quando começa a se aproximar de Deus, ela começa a se tornar profunda na mensagem, na verdade, na vida, em tudo, irmãos, em tudo. Mas como que faz isso então, pastor? Relacionamento, irmãos, fome e sede. Leia a palavra de Deus, irmãos. Parece até que a gente repete, mas tem tanta gente que foge da palavra de Deus. Eu sei que ela confronta, eu sei que pega no nosso pé.
O homenzinho lá da internet falou, pensa no negócio difícil de ser crente, né, irmãos? Mas ela é o alimento suficiente para nós. Buscar a intimidade com Deus no teu secreto, não é aqui no domingo. Hoje é um dia que nós nos reunimos aqui para celebrar o nome de Jesus, amém? Mas é no secreto, irmãos. É no secreto. E quando que é o secreto, irmãos? A Bíblia diz orar sem cessar. Sabe, qualquer instante da tua vida que você fechar os olhos e falar com o Senhor, a todo momento, quando vai no banheiro, quando dá uma pausa, tem tanta gente dando pausa e botando os olhos em outras coisas que não deviam, irmãos. Eu lembro do meu primeiro discipulador, misericórdia. Até se desviou, irmão. Não, estou brincando. O Ney. E eu vim, imagine, gente. Perdido, mas perdido, gente. Pensa um homem que falava palavrão, maconheiro, e o Ney ia lá e sentava, e cada vez que eu soltava uma daquelas bem peludas assim, ele fechava o olho assim, e eu sabia que aquilo não era bom. Eu sabia que não era bom, irmãos. Mas o Ney, ele nunca me repreendeu. O Ney, ele nunca foi severo. O Ney, a única coisa que ele me ensinou, ele falava, leia a Bíblia, cara. Continua lendo a Bíblia, continua no caminho que você está. Tá top, cara. E eu sentava com ele e falava, meu, cara, olha só que legal. E Jesus disse não sei o que, aquilo. E ele falava isso. No meio disso tudo, eu soltava um monte de palavrão feio. Falava para ele, e o Ney me perguntava, fumou maconha? Fumei. Ele falava, que bom, cara. Eu falei, que bom? Ele falou, que bom que você está sendo sincero. Sabe, irmãos, eu vejo que tem muita gente escondendo coisas dentro do coração. E essa é a pior coisa para um cristão, é andar com coisas escondidas. Porque, irmãos, o mínimo de ser íntegro é ser uma pessoa transparente. É o mínimo que todos nós, aqueles que conhecem Cristo Jesus, que se entregaram e se renderam ao nome de Jesus, que lê a palavra de Jesus, que andam tão perto de Jesus, que a poeira das suas sandálias suja os seus pés, é ser uma pessoa transparente, irmãos. E esse é o segundo ponto que talvez seja o mais difícil. É livrar-se da hipocrisia. Dentro do caminho da integridade, nós conhecemos a Deus. No caminho de se tornar pessoas íntegras, nós nos livramos da hipocrisia, irmãos. Deixa eu falar para você o que é hipocrisia. A hipocrisia é uma palavra que vem do grego, hipócrisis, e que significa uma representação, um ato de atuar, interpretar um papel, algo que você não é, irmãos. Sabe, é fingir o que você não é dizer uma coisa que você não vive, é aparentar uma virtude que você não tem. Hipocrisia é viver de aparência como se estivesse atuando uma vida que não é verdadeira, irmãos. E isso é tão grave na Bíblia. Olha só o que Jesus Cristo diz em Mateus 23, 27 e 28, na NVI. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de impureza. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meu Deus! Sabe o que Jesus está falando, resumindo? Tu é bonitão por fora, tu fala bem. Eu vejo até tu orar em línguas. Tu representa muito bem, mas por dentro de você só tem morte. Por dentro de você só tem um vazio tão profundo, que isso vai te levar cada vez mais para um lugar sem identidade. Sabe, quando Jesus Cristo, ele questiona os mestres, os fariseus, são pessoas que estavam vivendo e dizendo como as outras tinham que fazer, mas por dentro não faziam nada, irmãos. Eram lei sobre lei, era dito sobre dito, eles falavam, cobravam severamente das pessoas, mas no seu interior nada viviam. São pessoas que por fora apresentam estar bem, mas por dentro vivem cansadas, vazias e distantes de Deus. Sabe, a hipocrisia, ela está nas pequenas coisas do dia a dia, irmãos. Mentimos por coisas simples.
Escondemos conversas, mostramos uma versão diferente nas redes sociais, dizemos que Deus está no controle, mas vivemos sem confiar nele. E que é o pior, durante a semana toda nós alimentamos um pecado oculto. O problema é que a consciência já está acostumada com isso. E a mentira não pesa, fingir não pesa, esconder não pesa, aparentar não pesa, viver sem oração não pesa, passar dias sem ler a Bíblia não pesa, viver conectado mais no celular do que na presença de Deus, isso não pesa. Isso é hipocrisia, irmãos. Jesus em Mateus 15 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, que nessa manhã o nosso coração se aproxime de Deus. Que nessa manhã haja um arrependimento dentro de nós e o nosso coração se aproxime de Deus. E isso é muito simples, é dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor. Senhor, tira de mim essa hipocrisia, eu não quero mais viver vazio, eu não quero mais fingir aquilo que eu não sou, Senhor. Eu quero ser verdadeiro diante da Tua presença. É uma simples oração, irmãos. O Senhor está nos chamando nessa manhã para nos aproximarmos dEle. Amém, igreja? Sabe, um coração distante de Deus é uma pessoa emocionalmente cansada, espiritualmente fria, cheia de aparência, vazia de verdade. A hipocrisia, ela nos faz negociar princípios por prazer momentâneo, aceitação, status e aparência. Hoje, irmãos, é o dia de deixar a hipocrisia para trás. Talvez você possa fechar os seus olhos aí, coloca a mão no seu coração nessa manhã, irmãos. Feche os seus olhos e diz assim: Senhor, sonda o meu coração e me conduz para um novo e vivo caminho. Aleluia. Sabe o que Jesus diz? Vai e não peques mais. Vai e não viva mais uma vida de aparência. Jesus está falando que a minha integridade, que a integridade dele seja forjada nos nossos corações e nós possamos viver as coisas do céu, amém? Sabe, essa apresentação teatral, ela pode ser cheia de aplausos, mas um momento a sessão de aplausos acaba. E aí, quando a gente olha para si mesmo, a gente vê que nada foi gerado no Senhor, porque somente as coisas que são geradas em Deus são eternas. Lucas 6,46, Jesus diz assim: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Deus está nos chamando nessa manhã para, no mínimo, nós começarmos a ser transparentes com Ele, com nós mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Obedecer talvez seja uma das maiores batalhas, mas não é impossível, irmãos. Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo está falando dentro de uma geração também tanto deturpada quanto a nossa. É possível ser um imitador de Jesus. É possível ter integridade, porque Ele gera integridade em nós. John Stott fala assim, olha que coisa pesada, gente. A maior tragédia não é o pecado visível, mas uma alma que aprendeu a esconder sua distância de Deus atrás da religião. Meu Deus! Irmãos, que nessa manhã isso venha mesmo como uma palavra do céu e nos tire desse lugar. John Stott, eu creio que Deus traz uma palavra para ele, ele está falando assim: olha ao teu redor. Muitas pessoas aprenderam a esconder a distância de Deus dentro da religião, e nós podemos ver isso. A gente dá risada e fica brincando, né? Mas a pessoa, quando ela se achega a Deus, quando ela se aproxima de Deus, ela vem com toda uma carga religiosa ou sem... Gente, no Brasil, se não tem uma vida sincera com Jesus, é religioso. Porque a nossa nação, o nosso país, ele nasceu dentro de uma cultura religiosa, irmãos. E aí a gente vê pessoas se batizando e saindo do batismo, e quando terminam elas fazem o sinal da cruz, e a gente diz, ó, é o primeiro passo.
é o começo de um caminho. Irmãos, esse símbolo da cruz, ele virou um ato de religião, mas ele tem um significado profundo, porque ele nos traz a memória de um Deus que se colocou na cruz por mim e por você, para que nós agora nele sejamos transparentes, luz nessa terra, irmãos. No caminho da integridade nós vamos conhecer a Deus, vamos deixar a hipocrisia para trás e vamos aprender o verdadeiro valor da integridade. E esse é o terceiro ponto, aprender o valor da integridade. E a receita é simples, irmãos, é olhar para Jesus. Jesus nos ensina a ser íntegro. Ao olhar para Jesus nós aprendemos que a integridade vale mais do que o dinheiro, fama ou posição. Uma pessoa íntegra, talvez ela não escolha o caminho mais fácil, mas ela vai escolher o caminho correto, irmãos. Em Marcos 8:35, fala assim, pois quem quiser... Esse texto está acontecendo assim, Pedro tem um surtozinho dele lá, quer mudar o propósito de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz, reta-te daqui, Satanás. E aí está rolando a confusão ali. E aí então Jesus vem e traz a correção para os nossos corações. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Não se envergonhe do Evangelho, irmãos. A falta de integridade em nós aparenta quando nós temos vergonha de falar quem verdadeiramente nós somos. Quando você está lá no teu trabalho e está rolando um papo estranho e você se aquieta, não fique calado, você não precisa ser um crente chato, mas conte o teu testemunho, fale do amor de Jesus, se aproxime daquelas pessoas, orem pelas pessoas que estão ao teu redor. Você é uma pessoa do céu, irmãos, amém? Irmãos, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Daqui 100 anos a sua casa, o seu carro, talvez não exista nada. Talvez tudo aquilo que você está entregando tudo, arrancando tudo os seus cabelos, ficando dias sem dormir para botar mais um tijolo na parede. Daqui 100 anos vem um trator, passa por cima e não vai ter nada. Talvez só um asfalto, ou faça um jardim, eu não sei, irmãos. Mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? De nada adianta, irmãos. O valor da integridade está no nome de Jesus, e ele gera um coração, presta atenção, irmãos, ele gera um coração que caminha pela verdade, que anda com uma consciência limpa, que tem um caráter firme, que não se abala, que não se vende, que é verdadeiro tanto no público quanto no secreto. Pessoas íntegras não precisam sustentar máscara, porque elas vivem na verdade. Elas permanecem as mesmas em qualquer ambiente, mesmo diante das pressões, tentações ou vantagens pessoais. Lucas 16:10 diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Eu tinha um amigo que sempre falava assim, se você se aproximar de uma pessoa, lá na empresa, e ela levar uma caneta, que não é dela, ela pode levar o cofre inteiro. Irmãos, quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então se alegre nessa manhã, irmãos, porque nós somos fiéis a Cristo Jesus. No pouco ou no muito da nossa vida, nós temos a esperança, nós temos uma palavra sobre nós, nós temos para onde olhar, nós sabemos para onde nós estamos indo, irmãos.
A integridade, ela vale mais do que dinheiro sem honestidade, sucesso sem princípios, influência sem verdade e aparência sem sinceridade. A integridade traz paz ao coração, porque quem vive na verdade não precisa esconder quem é. Integridade é uma marca daqueles que andam com Deus. É daqueles que andam com Deus. Ali vai um homem de Deus. Sabe, vocês viram hoje, o Marcos hoje aceitou Jesus aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus pela vida do Marcos. E ele tem um brechó e eu sempre passo lá, né, para ver umas roupas e tal. Eu uma vez por semana eu passo lá. Passo lá e passei ontem lá. E ele estava passando, falei, não, eu venho depois. Ele falou, não, eu abro aí e tal. E quando eu entrei no carro, a gente falou assim, sim, por que passar aqui? Eu falei, eu não passo pelo que ele vende, eu passo pelo Marcos. Irmãos, entenda. Hoje o Marcos começa uma caminhada com nós. A mente dele começa a ser transformada pelo céu, pelo reino de Deus, pela presença. O Marcos, você ganhou uma família hoje aqui, ó. De pessoas pecadoras, irmão. Não tem ninguém santo aqui não, irmão. Santo é só o nome de Jesus, amém? Nós somos cheios de coisa. Pensa, povo esquisito é nós, irmão. Mas eu tenho certeza que tu vai encontrar um povo que ama o nome de Jesus. Que todos os dias olha para Ele e diz, Senhor, me faz ser melhor. É muito bom ter você aqui com a gente. E o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: viva uma integridade inegociável. A integridade, ela não é uma atitude momentânea, é um estilo de vida, irmãos. Presta atenção nesse texto, porque nós precisamos ler mais a Bíblia, amém, irmãos? Jó 27:5 diz assim, até a morte manterei a minha integridade e jamais a negarei. Irmãos, Jó, você vai ver o livro de Jó e vai falar assim, Jó foi encontrado um homem justo e íntegro. Irmãos, por tudo que passou, os filhos morreram, o cara raspava a pele com caco de vidro. Lê lá, irmãos, lê lá o texto. Mas Jó 27 está dizendo, até a morte manterei a minha integridade e jamais a negarei. Era um homem temente a Deus, tão íntegro e tão verdadeiro, que no final ele fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço pessoalmente. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Uma integridade inegociável é quando nós conhecemos a Deus, quando nós deixamos a hipocrisia, aprendemos sobre o valor da integridade e agora nós vivemos uma integridade inegociável. Ninguém pode tirar de você. Sabe, ser íntegro é escolher agradar a Deus mais do que agradar as pessoas. E às vezes as pessoas vão ficar chateadas contigo, porque você vai ter que falar não, porque você vai ter que falar, está errado. Por que está errado? Porque está errado. Porque Jesus disse que está errado. E eu não faço isso. O problema é que tem pessoas negociando a sua própria integridade. Para ser aceito em algumas rodas, você não precisa negociar a integridade para ser aceito em algum lugar, em alguma roda. Fuja dessas pessoas que estão te pedindo alguma coisa para que você seja aceito. Não são pessoas boas, são os tolos. Querem saber mais sobre os tolos? Lê Provérbios. Não tem como manter duas máscaras, gente. Duas caras, não tem. Charles Spurgeon diz assim, um homem que tenta manter dois padrões de vida acabará perdendo ambos. Não dá para amar dois senhores. Não tem como. Viver uma vida de integridade inegociável é fugir do pecado escondido. É decidir fazer o certo antes da tentação chegar, irmãos. Nada começa no pequenininho. Não vem com essa conversa que, eu estava lá e o troço desandou. Não é.
já estava pensando antes, já estava alimentando antes, aqui dentro já estava permitindo, já estava gostando, já estava olhando para onde não devia olhar, já estava colocando a mão onde não devia colocar. Essa é a verdade. Uma pessoa íntegra, ela antes da tentação chegar, ela já percebe, já o ambiente diz, opa, aqui não é para mim. Aqui não é para mim. Uma vez eu recebi uma ligação de um irmão, que foi confrontado pelo trabalho, pelo aquilo que fazia, e infelizmente pessoas religiosas às vezes não têm o discernimento, porque não são os homens que nos convencem, mas é o Espírito Santo, amém, gente? Nunca tente convencer ninguém. O teu papel é orar a Deus e ser uma testemunha fiel de Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus vai fazer. Porque se você fala para uma pessoa, não faz, ela não vai fazer para te agradar, mas por dentro, ela continua fazendo. E isso é muito perigoso. E eu lembro dele ter me ligado e falado, olha, o cara falou que está tudo errado, que eu não sou crente porque o meu trabalho é desse jeito, e foi duro comigo e falou que eu sou do inferno. Eu falei, misericórdia, irmãos. Ainda bem que ele não é teu pastor, eu falei para ele. Ele falou, tá, mas o que eu faço? Eu falei, deixa o Espírito Santo te convencer. O Espírito de Deus vai falar ao teu coração, que onde você está não é para você estar, o que você vai falar não é para você falar, o que você está vendo não é para você ver. Mas eu te peço a única coisa, meu irmão, se aproxime de Jesus cada vez mais. Sabe? Integridade inegociável são aqueles que não saem de perto da presença. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Oh, irmãos, eu quero ver a Deus, irmãos. Eu quero ver a Deus. Quero ver Deus agora, nos sonhos, em visão. Eu quero ver Deus, irmãos. Eu quero chegar aqui no domingo aqui e olhar o povo cantando, o povo dançando, o povo... Eu quero ver a Deus, irmãos. A melhor coisa que tem é olhar para a face de Jesus. A melhor coisa que tem, irmãos, tem gente que negocia. Ah, não, porque eu tenho uma festinha de aniversário, hoje não vou para a igreja. Irmãos, não é um ponto que você tem que bater. Você não vai ficar melhor porque você está aqui hoje, não, irmãos. Batendo ponto, carteirinha, não é isso. Mas é um lugar onde o teu coração diz, eu faço parte da igreja de Jesus. Jesus tem algo para mim nesse domingo. Eu vou lá compartilhar o que eu vivi durante a semana toda. Sabe, ter uma integridade inegociável é não negociar nas pequenas coisas, irmãos. O caminho da integridade, ele não é mais fácil. Você vai ter que deixar coisas. Você vai ter que negar coisas. Mas ele é o mais seguro, isso eu garanto para você. É possível ser verdadeiro, é possível ser fiel, é possível andar sem máscara, é possível ser comprometido com a verdade, irmãos. É possível. Sabe, o caminho da integridade é uma vida, então, conhecendo a Deus. É se livrar de toda hipocrisia. É conhecer o valor de ser íntegro. E ter uma vida de integridade inegociável diante de uma sociedade tão maluca, irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não está bem, irmão, diga que não está bem. E está tudo certo. Porque tem pessoas aí que estão dizendo que está bem, e não está. E sabe o que acontece? Você perde de receber uma oração de cura do céu, que Deus ia usar o teu irmão. Você negou a bênção de Deus porque você resolveu não ser verdadeiro, transparente. Tem pessoas que muitas vezes caminham, ouvem o evangelho, continuam lutando e continuam dizendo, não, mas eu só vou me render a Jesus Cristo quando eu estiver melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, você nunca vai ser melhor se não deixar o Espírito Santo trabalhar aqui dentro. Não vai mudar nada, pode tentar. Tem gente que vem domingo após domingo aqui e, gente, procura alguém, conta a verdade.
A palavra de Deus diz assim, olha, confessai uns aos outros para que vocês sejam curados, irmãos. Deixa com que a cura definitiva do céu venha sobre você. Peça perdão a Deus, diz, Senhor, pequei contra ti. Sabe, a oração do justo e sincero, ela é ouvida pelo Senhor. Nessa manhã o Senhor está nos chamando para tirar as máscaras, irmãos. Nessa manhã o Senhor está nos chamando para nos rendermos diante da presença dEle e dizer, Senhor, me faz uma pessoa íntegra como o Senhor é. Senhor, me ensina a ser transparente, verdadeiro. Senhor, tira de mim toda a cultura, tudo aquilo que eu carreguei. Porque, gente, às vezes é difícil. Eu pego no pé, às vezes, das pessoas que, por uma brincadeirinha, às vezes falam, daí eu falei que eu não ia. Opa, como assim? Como assim? Porque é isso, irmãos. Começa a sair. Ser um crente de verdade é ser uma pessoa íntegra. Com Deus, consigo mesmo e diante de toda a sociedade. Queria chamar a banda nessa manhã. Vamos lá. Enquanto a banda sobe aqui, eu quero fazer um apelo para vocês, irmãos. Se vocês tiverem baqueta em casa guardada, que não usa mais, traz para o irmão Wesley, porque cada vez que ele toca aqui, ele quebra umas 4 baquetas. Amém, igreja? Vamos fazer uma doação de baqueta para o irmão, porque, né? Ele está pensando assim, ou eu compro baqueta ou compro cesta básica, né, Wesley? Queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos colocar um texto, já está aqui, ó. Eu queria que você lesse esse texto e fizesse desse texto a tua oração nessa manhã, irmãos. Sabe, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Sabe, talvez essa seja a nossa oração nessa manhã, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa manhã é uma manhã para a gente fechar os nossos olhos, pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração e nos curar. Nos curar de uma vida difícil, nos curar da falta de perdão que a gente carrega, nos curar de um sentimento de solidão. Irmãos, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, nunca andará sozinho. Nunca andará sozinho. A maior alegria que você pode ter é ficar em casa sozinho, liga um louvor e mete o louco lá, irmãos. Dança com Deus, ora, chora. Nós precisamos viver mais a oração que Jesus nos ensina, falando, olha, Mateus 6,6 diz, feche a porta do seu quarto, irmãos, e fala com Deus, Pai, que está ali aguardando no secreto. Talvez essa manhã nós podemos pedir a Deus, sonda, Senhor, o meu coração, Senhor, e vê se em mim há algo que te ofende. Vê se em mim há algo que te ofende, Senhor, traz na minha consciência, para que diante da tua presença eu possa lançar nos teus pés, e eu seja uma pessoa íntegra. Nós vamos começar a adorar a Deus, e você tem esse momento com o Senhor. Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Nós vamos começar a adorar a Deus, e esse é aquele momento que Deus preparou hoje para você. Pedir ao Senhor para sondar o teu coração, e para que o Espírito de Deus mostre se algo tem ofendido a Deus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, se a minha alma se perder? Oh, meu Deus. Do que adianta eu juntar os
os meus tesouros. Se me esquecer daquele, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Como se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde se eu não tenho, e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Se você E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se você sente que deve sair do seu lugar e se prostrar aqui, a gente quer orar por você. Você está na casa de Deus, nós vamos começar cantando, mas eu quero te motivar. Você sai do seu lugar, se prostre diante de Deus. Hoje o Senhor está gerando um novo coração em nós. O Senhor está, por meio do seu Espírito, purificando o nosso coração, trazendo uma nova mentalidade. Saia do seu lugar, se coloque aqui na frente, não se contenha no seu lugar. Talvez hoje seja um dia para você dar um passo diante do Senhor e falar: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Do que vale, Senhor, eu ter tantos bens, tantas coisas, Senhor, mas se eu não tenho a Ti, Senhor, eu não terei nada, Deus. Talvez hoje seja amanhã, uma manhã de rendição. Talvez essa manhã seja uma manhã que você, há muito tempo, meu irmão, está procrastinando, há muito tempo está evitando. Há muito tempo você já deveria ter corrido para os braços do Senhor, para os pés do Senhor e falado com Deus, dizendo: Senhor, sonda meu coração, Senhor. Faz de mim, Senhor, uma pessoa nova, Senhor. Senhor, me mostra um justo e novo caminho, Senhor. Nós vamos continuar cantando. Eu quero motivar. Eu sei que tem mais pessoas e talvez a timidez, a vergonha te prenda nesse lugar, mas em nome de Jesus nós somos libertos dessas coisas, irmãos. É uma manhã de cura, uma manhã de restauração, é uma manhã onde o Espírito de Deus está curando vidas, trazendo paz e alegria no nosso coração. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu? Se eu não tenho a Ti, e se eu não tenho a Ti, não tenho nada, Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor, gera em nós a Tua integridade, Senhor. Quando o Senhor olhar para nós, Senhor, olha, Senhor, em nós, aqueles que Te adoram em espírito e verdade. Gera, Senhor, em mim, nos meus irmãos, Senhor, um coração puro, Senhor, e verdadeiro, diante da Tua presença, Senhor. Que toda iniquidade, que toda falsidade, que toda máscara caia por terra nessa manhã, no nome poderoso de Jesus.
Só a Tua presença, Senhor, nos basta, Pai. Nessa manhã, Pai, como igreja, Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito, nos faz, Senhor, pessoas transparentes, Pai. Nos faz pessoas verdadeiras, Pai. Nós não queremos mais nada, Senhor, além de Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, porque grande é o Teu poder e a Tua presença aqui no nosso meio, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque santo, santo e digno de toda adoração é o nome de Jesus. Senhor, cada irmão meu que está aqui na frente, Senhor, prostrado diante de Ti, Senhor, nós como igreja, Pai, estendemos a mão, Senhor, sobre eles, Deus. Declaramos, Senhor, a cura, Senhor, a restauração das vidas, Pai, a mudança, Senhor. Espírito Santo, opera os milagres e sinais. Jesus, nós nos alegramos, Pai, porque diante de Ti, Senhor, os nossos corações arrependidos se colocam. Nós Te louvamos essa manhã e Te agradecemos, Jesus, pela Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja. Irmãos, vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. O compromisso é com o Senhor. Ele conhece o coração de vocês. Se aproximem do Senhor, porque a cura já foi liberada sobre a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, no nome de Jesus.